Porém, o princípio de ação de um ativador e de um repositor é diferente. Os dois tipos de produto buscam a mesma coisa, não são organismos específicos inoculados ao solo, mas buscam uma reorganização e melhor funcionamento desse microbioma do solo. Então, a ideia aqui é mimetizar um manejo aprimorado, é a qualidade biológica do solo como um todo subindo. Então, é muito complementar às outras ações. Porém, esses produtos buscam esse rearranjo biológico do solo de maneira distinta. Tá? Um ativador busca um estímulo aos organismos já do solo, e um repositor busca a reposição da biodiversidade do solo. Tem um slide para cada um, para deixar bem clara a diferença dos dois. Vamos lá. Um ativador, como eu disse, busca induzir a atividade daqueles organismos já presentes no solo. Ainda podemos ter ativadores diretos ou indiretos. O que é uma ativação direta? Ela trabalha muito quando eu uso formas de fazer os micro-organismos trabalharem usando o que eu estou aplicando. Não tem nada vivo num ativador que eu ponho no solo, mas ele pode induzir a parte biológica do solo por suplementação. Muitas vezes são fontes de carbono que estimulam os organismos a trabalharem, dá comida para ele que ele trabalha. São complexos enzimáticos que disparam o metabolismo do solo, né? Então são ativações diretamente no organismo. E o que é uma ativação indireta, né? Eu penso assim nessa terminologia quando pensamos em condicionadores ambientais. Entra aí biocarvão, pó de rocha, extrato de alga, que mudam a estruturação do solo, oferecendo novos sítios de proliferação microbiana, por isso a ativação de gerar novos sítios, novos nichos. Existe muito dessa ativação indireta pelo mecanismo de mexer na fisiologia da planta. Enraizadores, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que vão fazer com que a planta enraizando mais faça uma melhor exudação radicular e, consequentemente, a atividade biológica do solo sobe. Então, ativação direta já no micro-organismo, indireto mudando condição ambiental ou induzindo a planta a exudar mais, formar raiz, isso dispara a atividade biológica do solo também. Vamos contrapor agora com a visão de repositor. Um repositor trabalha diferente do ativador. O repositor ele tem coisas vivas dentro, mas ele não é um único organismo ou poucos organismos. Ele é uma fonte de biodiversidade. 50, 100, 200, 500 espécies. Quais? Espécies não determinadas. Por quê? Porque a produção desses repositores são normalmente baseada em processos fermentativos de diferentes bases, né, aeróbica, anaeróbica, líquida ou sólida, mas geram produtos ricos em biodiversidade. E aí o processo tem que ser assertivo para que não gere nenhuma proliferação de organismo oportunista. Como é que um repositor funciona, então? Por probabilidade. Ou seja, se o meu solo está faltando 20 micro-organismos que ele perdeu, pelo cultivo que a gente fez ao longo dos anos, e eu aplico lá 100 espécies aleatórias e desses 20, 18 estão ali, esse solo se recoloniza por probabilidade, melhorando toda a sua estrutura biológica. O repositor tem esse tipo de ação, de recolonizar o solo que perdeu biodiversidade ao longo dos cultivos. Tá? Pelo fato da gente ter uma produção por fermentação, muitos desses repositores têm um papel de ativação também. Por quê? Porque no processo de produção dessa estrutura de alta biodiversidade, geram-se muitas moléculas que têm ação biológica. Antibióticos, reguladores de crescimento, sinalizadores. Então, eles disparam o metabolismo microbiano do solo por produção dessas moléculas durante o processo de produção desses repositores. Tá? Bom, então deu para a gente ter uma visão legal sobre o que é um ativador, um repositor, o que é um biodefensivo, um inoculante. E